partir da quebra de algumas moléculas orgânicas, como a glicose, haverá liberação de energia a partir do rompimento de suas ligações químicas. Essa energia liberada da quebra da glicose é utilizada na formação do ATP. Lembra do ATP? Adenosina trifosfato ou trifosfato de adenosina. E a pergunta é, como a glicose é quebrada? Ou fermentando ou respirando? Mecanismo de fermentação ou mecanismo de respiração celular. A fermentação é a quebra da glicose na ausência do oxigênio, mecanismo anaeróbio. Já a respiração celular, eu vou quebrar a glicose na presença do oxigênio, é um mecanismo um pouco mais complicado, é o mecanismo aeróbio. Na fermentação, como não tinha oxigênio, a mitocôndria não participava, pois mitocôndria é uma organela que só atua na presença do oxigênio. Então, a fermentação é a quebra da glicose na ausência do oxigênio, que acontece exclusivamente no hialoplasma. E essa quebra foi chamada de glicólise. Glicose, lise, quebra da glicose, certo? Já a respiração terá duas etapas a mais. Além da quebra no hialoplasma, a mitocôndria vai participar devido ao oxigênio. E duas novas etapas surgirão. Além da glicólise, que acontece no hialoplasma, teremos o ciclo de Krebs e a cadeia respiratória que acontecem na mitocôndria. O nosso objetivo de hoje é entender mecanismo de respiração celular. Então, a glicose é quebrada ou pela fermentação ou pelo mecanismo de respiração. Quer dizer que respirar para nós é a quebra da glicose na presença do oxigênio, então, portanto, é um mecanismo aeróbio. Local, como eu acabei de comentar, já que é um mecanismo que acontece na presença do oxigênio, a mitocôndria vai participar. A quebra acontecerá, se passará no hialoplasma e logo após na mitocôndria. Você percebe que no hialoplasma sempre acontecerá a quebra, tanto na fermentação quanto na respiração. Então, o local de quebra em quem respira, a respiração, ela começa no hialoplasma e terminará na mitocôndria. Então, vamos revisar mais uma vez. Eu adoro a mitocôndria, que lindinha, mitocôndria dourada, espetáculo. Eu acho demais, muito bonita a mitocôndria, né? A mitocôndria tem duas paredes, lembra? Duas membranas. Ela tem membrana externa e membrana interna. É uma organela com dupla membrana, como outras aí, né? O espaço interno da mitocôndria, o interior da mitocôndria, é a matriz mitocondrial, e ela possui preguinhas internas, invaginações, que são conhecidas como cristas, são as cristas mitocondriais, tá? Mais uma vez, para que revisar isso aqui com você? Mitocôndria tem dupla membrana. Dentro da mitocôndria tem ribossomos, organela dentro de organela. A mitocôndria tem material genético próprio. Aquela hipótese que fala que seres de vida livre viraram organelas. Qual é o nome da hipótese? Você lembra? Mais uma vez isso. Hipótese endosimbionte, ou simbiogênica, ou simbiótica. A hipótese, por alguns teoria, ela fala que há milhões de anos atrás, seres de vida livre, bactérias, foram engolfadas, elas se associaram às nossas células eucariotas primitivas. E dessa união lindíssima, desse casamento espetacular, cheio de flores, essa bactéria virou mitocôndria. Eu acabei de comentar. O que é que leva a crer que essa hipótese é verdadeira? A chamada hipótese endosimbionte. Dupla membrana, duas membranas, uma interna, outra externa, né? A interna pertenceria à bactéria que foi hospedada e a externa à hospedeira, a nossa, né? Que hospedou essa bactéria milhões de anos atrás. Presença de ribossomos, que pertenceriam à bactéria, e presença de DNA, que também pertenceria a essa bactéria que foi engolfada e virou mitocôndria. Ok? Beleza? Etapas da respiração, acabamos de comentar que são 3 etapas. Glicólise, ciclo de Krebs e cadeia respiratória. A primeira etapa no hialoplasma e as últimas 2 etapas, que são novidades, acontecerão na mitocôndria. Glicólise, ciclo de Krebs e cadeia respiratória. Obviamente, se eu tenho 2 etapas a mais, a quebra é maior, o saldo energético será maior. Lembra, fermentação é uma quebra parcial, chamada incompleta, é só no hialoplasma, é a glicólise, saldo menor. Já a respiração tem 3 etapas, mitocôndria participando, 2 etapas a mais, a quebra é maior e o saldo será maior. Quebra total, quebra completa. Certo? E o saldo dessa vez, muito maior, será de 38 ATPs, algumas pessoas falam 36. Há divergências aqui, tá? Na verdade é 30 ou 32, mas no ensino médio ninguém fala isso. A gente vê que um saldo real balanceado são 30 ou 32 ATPs. Para nós aqui, 38 ou 36
Os dois você pode aceitar, principalmente 38, que é o que mais aparece. Supondo 38, para cada etapa dessa, qual será o saldo? A glicólise gera 2, visto na fermentação, que é praticamente igual. O ciclo de Krebs, dentro da mitocôndria, espaço interno, veremos depois que é a matriz, o saldo será também de 2, concluindo a etapa mais energética, que é a cadeia respiratória, que se passa nas cristas, tá? Será de 34, supondo 38 ATPs. Muito legal, né? E lembrando a aula anterior, você por acaso lembra qual é o segredo dessa matéria? Ao quebrar a glicose, além de energia, você libera hidrogênios, que são provenientes da glicose, C6H12, ou seja, o hidrogênio está eletricamente carregado. Ele será aproveitado agora nesse mecanismo como fonte de energia. Por quê? Porque a mitocôndria está participando. Na fermentação, a mitocôndria não participava. Esse H, que vem da quebra da glicose, não é aproveitado como fonte de energia. Já agora, na respiração, como a glicose foi quebrada, liberando novamente hidrogênios, e a mitocôndria participando, a mitocôndria aproveitará esse H como fonte de energia, saldo 38 ATPs. São esses 34 aí. Os 34 ATPs gerados na última etapa, que é a cadeia respiratória, são os hidrogênios aproveitados como fonte de energia. Veremos passo a passo, tintim por tintim, junto com o Daltinho. Até rimou, ficou bonito, hein? Vamos lá. Locais de ocorrência: hialoplasma, uma etapa; mitocôndria, 2 etapas. Recapitulando: primeira etapa, glicólise. Ela se passa no citoplasma, no hialoplasma da célula. Repetição, repetição, repetição. Mitocôndria, segunda etapa, ciclo de Krebs. Acontece nesse espaço interno chamado matriz, dentro da mitocôndria. Importantíssimo isso. E a última etapa, que é a cadeia respiratória, acontece nessas invaginações, que são chamadas de cristas mitocondriais. Respiração, portanto, tem 3 etapas: glicólise, hialoplasma, ciclo de Krebs, dentro da mitocôndria, espaço interno chamado matriz, e a última etapa, cadeia respiratória, que acontece nessas invaginações que nós chamamos de cristas mitocondriais. Vamos começar passo a passo, devagar. Eu sei que é muita coisa, tá? Começando a quebra da glicose, C6H12O6, ela acontece no hialoplasma. Então, que etapa eu estou iniciando com você? Glicólise, não é isso? Então, a glicólise se passa no hialoplasma. A glicose tem, claro, 6 carbonos, C6H12O6. Como visto anteriormente, o mecanismo é bem parecido no começo, só quebrar a glicose ao meio, aparecem 2 moléculas de ácido pirúvico. Só quebrar ao meio, olha só, se eu quebrar ao meio uma molécula com 6, aparecem 2 moléculas com 3 carbonos cada uma, não é isso? Uma com 6 origina 2 com 3. 2 moléculas de ácido pirúvico, com, no caso, 3 carbonos cada um, né? Então, 3 vezes 2, 6, os átomos não podem desaparecer. Obviamente, se eu quebrei a glicose, você vai lembrar que no começo sobram aqui Hs, hidrogênios. O hidrogênio causa acidez, né? Lembra? Os Hs são soltos no hialoplasma, e esses Hs causarão redução de pH, causarão acidez. Não é bem-vindo, porque a acidez desnatura as enzimas e provoca alteração das reações celulares. Então, existe alguém que nós comentamos na aula anterior, alguém que passa por ali, eu chamei de lixeirinho. Esse alguém passa por ali, pega o H, evitando acidez. Esse alguém é chamado de NAD. Lembra que eu até passei o significado desse alguém chamado de NAD para vocês na fermentação? Então, alguém chamado de NAD passa por aqui recolhendo o H, né? O que é NAD? NAD é uma sigla. Nicotinamida adenina dinucleotídeo. É o NAD. E o NAD capta hidrogênios. Eu poderia balancear NADH2, NADH. Eu vou colocar NADH. Normalmente aparece para vocês agora NADH e não H2, como foi na fermentação, tá? Então, passa 2 NADs para capturar 2 Hs, formando, portanto, 2 NADH. Beleza? Então, o NAD passa por aqui, capta hidrogênio, evitando acidez, formando NADH, NAD-nicotinamida adenina dinucleotídeo. Como comentamos também, a energia liberada nesse momento, nesse começo de quebra, né? A energia que sai daqui, ela basicamente forma 2 ATPs, porque ela junta 2 ADPs mais 2 Ps, formando 2 ATPs, que é o saldo da glicólise. Pronto, a glicólise, o saldo é 2, é esse aí, tá vendo? Um ADP mais 1 P é 1 ATP. Então, para formar 2 ATPs, são 2 ADPs mais 2 Ps. E o saldo da glicólise é 2. Não, porque saldo, na verdade, aqui libera 4 ATPs. A gente gasta 2 para amolecer a glicose. A gente chama de ativação.
como gasta 2, obtém 4, o saldo é 2, beleza? O que interessa para nós é o saldo. O saldo aqui são de 2 ATPs. Você lembra o que acontecia nesse momento, na fermentação? O NAD pegava o H e entregava para o ácido pirúvico. Ali tinha uma reação, chamada reação de redução, redução do NOx. Ah, não lembro. Ali tinha uma reação. O NAD pega o H, entrega para o pirúvico, e ali tinha uma reação, chamada reação de redução. Isso acontecia onde? Na fermentação. Lá na fermentação, o NAD entregava o H para o pirúvico. E aqui tinha uma reação do H com ácido pirúvico, não tinha? Só que agora, qual que é a novidade da história? A mitocôndria está participando. O NAD não entrega o H para o pirúvico mais. Olha só o que vai acontecer a partir de agora. O NAD pega o H, vai levar para a mitocôndria e entregará para ela. A mitocôndria aproveitará esse H como fonte de energia, saldo 38 ATPs. Dos 38, supondo 38, 34 ATPs são provenientes da energia desse H. Só que lá na fermentação a mitocôndria não participava. O NAD entregava o H para o ácido pirúvico, tinha uma reação ali e o processo continuava na fermentação alcoólica, acética e lática. Só que hoje a mitocôndria está participando. O NAD não entrega o H para o pirúvico mais. O NAD pega o H, vai levar para a mitocôndria e vai entregar para ela. Mas a reação vai continuar, tá? Continuando então, quer dizer que o NAD não vai entregar o H para o pirúvico mais, porque agora é uma respiração, não é uma fermentação. O NAD pega o H, levará para a mitocôndria e entregará para ela. O ácido pirúvico vai reagir com alguém chamado de CoA. É o mesmo tipo de reação, reação de redução, tá? Uma substância chamada CoA reage com o ácido pirúvico. E a reação continua. O que é CoA? CoA é uma substância chamada coenzima A, ou simplesmente CoA. A CoA, ou coenzima A, se liga com o pirúvico, a mesma reação acontece, reação de redução, e o processo vai continuar. Claro, não é idêntica, porque o mecanismo é diferente. Não é o mesmo, as mesmas moléculas que estão reagindo. Antes era o hidrogênio reagindo com o pirúvico. Agora é a CoA que está reagindo com o pirúvico. E dessa reação, agora, olha bem, vou bem devagarzinho aqui, colocar uma etapa nessa tela, uma etapa de cola, que não aparece em provas não, tá? Realmente para você entender. Quando o ácido pirúvico reage com a CoA, haverá a formação de ácido acético, visto na fermentação, muito semelhante, né? Então, o ácido pirúvico reagindo com a CoA, haverá a formação de ácido acético, porém não perca o foco da aula. Escute, tudo que está de preto aqui durante a reação veio de onde? Da quebra da glicose, beleza? Viu que está de verdinha a CoA? Porque a CoA não é glicose. A CoA está reagindo com o pirúvico para que resulte na quebra da glicose. A CoA, na verdade, é chamado de cofator. O que é um cofator? Alguém que está auxiliando na reação principal. Co de cofator, co de coenzima A, tá? Então a CoA chama cofator, alguém que está auxiliando as enzimas na reação principal. Então a CoA reagiu com o pirúvico, resultando na formação de ácido acético, que continua ligado com a CoA. A CoA, na verdade, é como se fosse realmente o principal catalisador. Catalisador não é consumido durante a reação. Cofator auxilia as enzimas na reação principal. Mas, vamos dizer, é um catalisador, então não será consumido. Então, quando o ácido pirúvico liga com a CoA, resulta na formação de ácido acético, que continua ligado com a CoA, que não é consumida. Tem ácido acético, tem 2 carbonos, visto anteriormente na fermentação, que continua ligado com a CoA. Porém, como aparece em provas, ácido acético mais CoA é chamado de acetil-CoA. Acetil de ácido acético, portanto, tem 2 carbonos, é o acetil, tá vendo? Ácido acético, ligado com a CoA, acetil-CoA. Então, em provas, não vem ácido acético mais CoA, vem direto acetil-CoA. Ácido pirúvico mais CoA, acetil-CoA. Mas o que é acetil-CoA? Ácido acético mais CoA. O Daltinho, obviamente, o Daltinho sempre muito carinhoso, colocou uma colinha ali para você entender de onde veio esse acetil-CoA. Ácido pirúvico mais CoA reagiram, é uma reação de redução de NOx. Ah, não sei, é uma reação que resulta em ácido acético, que ligado com a CoA é chamado de acetil-CoA. Como são 2 acéticos, obviamente, acetil tem 2 carbonos, acetil tem 2 carbonos, como são 2 acéticos, porque são 2 pirúvicos, né? São 2 acetil-CoA. Para cada pirúvico, 1 acetil. Como são 2 pirúvicos, 2 acéticos, 2 acetil-CoA. Ok? Nessa reação sobra de novo hidrogênios. O hidrogênio não é bem-vindo, causa quem? Acidez. De novo, por aqui passam 2 NADs, captando hidrogênio, formando 2 NADH, evitando assim a acidez.
Para onde o NAD leva esse H? Vai levar para a mitocôndria e ela aproveitará esse H como fonte de energia. Vamos fazer um balanceamento de carbonos na reação? Eu sei que é muita coisa. Vamos fazer um balanceamento aqui. Acetil tem 2 carbonos. O pirúvico tem 3. 2 pirúvicos, 2 acetil. Um acetil para cada pirúvico que reagiu com a CoA, né? Aqui tem 2 vezes 2, total 4 carbonos. 3 vezes 2, total 6 carbonos. Estão faltando 2 carbonos. Sobrou carbono, libera CO2. Olha lá, 2 carbonos, viu? Esses 2 carbonos escurinhos aqui vieram do ácido pirúvico na reação que originou acetil-CoA. Não perca o foco da aula, estou quebrando a glicose, os átomos não vão desaparecer. C6H12O6, carbono, hidrogênio e oxigênio. Pirúvico, 3 carbonos, acetil tem 2. No balanceamento faltaram 2 carbonos. Sobrou carbono, 2 carbonos, 2CO2. Beleza? Até agora foi glicólise, que é a quebra da glicose no hialoplasma. Não saí do hialoplasma até agora. Para que eu possa continuar o processo, esse acetil-CoA é levado para dentro da mitocôndria, num espaço interno chamado de matriz mitocondrial. Próxima etapa, ciclo de Krebs. Quer dizer que o ciclo de Krebs começa com a entrada da acetil-CoA dentro da mitocôndria, no espaço interno chamado matriz. É a matriz mitocondrial. Entenda, eu entrei com acetil-CoA, mas a CoA não é um tipo de catalisador, ela reagiu com o pirúvico, formando acetil ligado com a CoA, acetil-CoA. A CoA coloquei até de verdinho, não será consumida durante a reação. Então, entra acetil-CoA, eu deixo o acetil e volta a CoA. A CoA é o Uber da história, entendeu? A CoA é o Uber da história, só carrega, deixa, carrega e leva baratinho. Ela vai lá, deixa e volta, então a CoA é só para carregar. Pergunta, para que ela vai voltar para o hialoplasma? Para reagir de novo e entrar de novo, o processo não para. Então eu vou entrar com acetil-CoA na mitocôndria, eu deixo o acetil aqui dentro, que tem 2 carbonos, né? Volta a CoA, próxima etapa, ciclo de Krebs. Por que voltar com a CoA? Para reagir de novo e começar tudo de novo. Beleza? Ciclo de Krebs dentro da mitocôndria, espaço interno chamado matriz. O acetil tem 2 carbonos, a pergunta agora é, o acetil dentro da matriz, ele vai ser quebrado, é a quebra da glicose. Eu comecei com glicose, depois com pirúvico, depois com ácido acético, acetil, que entrou na mitocôndria, espaço interno chamado matriz. E olha, não pense que é muita coisa, eu estou facilitando. Esse mecanismo é muito mais complexo, eu estou tentando sangrá-lo e deixá-lo redondinho para você fazer vestibular e já estou exagerando. Você que está assistindo essa aula, não se iluda. Esse mecanismo é bem mais complexo, muito mais complicado. E está complicado por si só, não tá? Eu estou resumindo isso aqui em 100 vezes. E mesmo resumindo, já é demais. O Daltin está exagerando já aqui, tá? É bem mais simples do que isso hoje. Quando aparece complicado, pergunta do NAD, do acetil. O que eu estou mostrando aqui passo a passo para você. Não se preocupe em querer aprofundar mais do que aquilo que você está vendo nessa aula, eu te garanto. Não vai aparecer mais do que isso. Há anos a gente vê isso. E há muitos anos esse mecanismo tranquilizou. Não é tão complicado como era antes. Era muito lindo, e acho um espetáculo de fio muito legal. Só que hoje está mais brando. Hoje, na verdade, as etapas é que são cobradas. Quais são as etapas? Onde acontece? Qual que é o saldo? Por que forma água? Então, são perguntas clássicas. Agora, o mecanismo como um todo, que você está vendo aqui, já está bom demais. Mesmo assim, olha, eu estou passando do limite até, tá? O acetil dentro da matriz vai continuar a ser quebrado. Claro que ele não vai quebrar sozinho. Então, existem uma série de reações dentro da mitocôndria, espaço interno chamado matriz, no ciclo de Krebs, que vão acontecer. É um ciclo de reações. Ó, ciclo de Krebs. É um ciclo de reações. Aparece em livro um círculozinho com vários ácidos, mostrando o ciclo. Não é necessário decorar todos. Você vai entender comigo e decorar dois. É a chave do negócio. O acetil, para continuar a quebra, reage com vários ácidos. É um ciclo. O que você vai decorar para mim é o ácido oxalacético. O acetil, para continuar a ser quebrado dentro da matriz, ele reage com o ácido oxalacético ou oxaloacetato, que tem 4 carbonos, tá? Quando os dois reagem, aparece um produto, que é o ácido cítrico. Então, pergunta, o acetil reagiu com o ácido oxalacético, que na verdade vai servir como catalisador, então não será consumido também durante a reação. Coloquei com uma cor diferente, coloquei roxinho aí, tá vendo? Lembre-se que eu estou quebrando a glicose, que está de preto nessa tela. Tá? Então, vou quebrar o acetil. O acetil ligou com o oxalacético, formando o ácido cítrico, que vai sofrer quebra. Só que eu pergunto a você, quando o ácido cítrico sofre quebra, na verdade, quem está quebrando? O acetil, que está dentro do ácido cítrico. O oxalacético é como se fosse um catalisador, não será consumido durante a reação.
Beleza, ele vai retornar. Então entenda, quando eu quebro o cítrico, o cítrico sofreu quebra. Primeiro, quantos carbonos tem o ácido cítrico? 2 do acetil, 4 do óxido, é claro que tem 6 carbonos. Ele sofre quebra. Na verdade, quem que estou quebrando? Olha de preto, viu? O acetil que está aqui dentro. Esse oxalacético, ele é restaurado. Ele não é consumido durante a reação. Para que restaurar? Para combinar com outro, formar de novo e recomeçar. Tá vendo? Então ele restaura, combina, forma, restaura. Ele sempre, por isso é um ciclo de Krebs, também chamado de ciclo do ácido cítrico. Olha, é importante você entender e decorar o ciclo do ácido cítrico. São sinônimos. Então o acetil ligou com o oxalacético, formando cítrico, que é quebrado. Quem quebrou? O acetil, na verdade. O oxa é restaurado. Para quê? Para combinar de novo, formar de novo, quebrar de novo. Restaura, combina, forma, libera, restaura, combina. Isso é um ciclo de Krebs ou ciclo do ácido cítrico. São sinônimos. Cuidado. Ciclo de Krebs ou ciclo do ácido cítrico. Quer dizer que ao quebrar o cítrico, quem? Eu quebrei o acetil, que está dentro do ácido cítrico. Tá? E ao quebrar, claro, quebrei o acetil que está aqui dentro, percebeu que faltou 2 carbonos? Tinha 6 aqui, 4 foram restaurados. Liberei 2 carbonos, sobrou carbono, libera o quê? CO2. Fechou os carbonos. 2 CO2, esses últimos 2 carbonos vieram daqui, tá vendo? Porque o oxa foi restaurado. Aqui tinha 6, volta 4, libera 2, esses 2 carbonos vieram do acetil. Está terminada a quebra da glicose, é o final, né? Liberei os últimos 2 carbonos na forma de 2CO2. E liberei também quem? Os hidrogênios finais, claro, liberei os hidrogênios. Mas dá o hidrogênio dentro da matriz? É dentro da mitocôndria. Então, liberei os últimos 2 carbonos que vieram do acetil, na forma de 2CO2, 2 gás carbônicos, 2CO2, e os ATPs finais, dentro da mitocôndria na matriz. E causa acidez também, então não pode ficar ali. Quem passa por ali pega o H evitando acidez, o NAD. Então, de novo, o NAD passa dentro da matriz, tem NAD fora e NAD dentro, hein? O NAD passa por ali, pega o H formando o NADH. Porém, escuta o Daltinho, dica fácil, é muito hidrogênio para pouco NAD. É muito hidrogênio para pouco NAD. O NAD é auxiliado por alguém. O NAD chama o coleguinha. Quem é o coleguinha do NAD? É o FAD. Nossa Senhora. Tem um coleguinha do NAD que é o FAD, e o FAD auxilia o NAD na retirada dos Hs, formando assim FADH. Mas o que é FAD? FAD é outra sigla, FAD. Agora é flavina adenina dinucleotídeo. Então, nós temos o NAD, o FAD, NAD, nicotinamida, adenina de nucleotídeo, e FAD, flavina, adenina de nucleotídeo. Ai, meu Deus do céu, não é assim? Gente, NAD e FAD, ninguém cobra. O que é NAD? O que é FAD? NAD, nicotinamida, adenina de nucleotídeo, está na prova. FAD, flavina, adenina de nucleotídeo. Captam o H, evitando acidez. Já que eles pegam o H, vamos definir? Papel de NAD e FAD são moléculas aceptoras de hidrogênio. Aceptoras de hidrogênio. Elas pegam o hidrogênio, evitando a acidez. E, obviamente, como eu acabei de quebrar a glicose, o acetil, na verdade, libera energia, que forma aqui, no caso, apenas 1 ATP. Vou colocar aqui embaixo 1 ATP, ok? Eu coloquei 3 e 1 porque, se você for balancear, para cada acetil quebrado, são formados, na verdade, 3 NADs e 1 FAD. Você forma NAD, você forma FAD, balanceando 3 NADs e 1 FAD para cada acetil. Como assim para cada acetil? Olha para a tela. São 2 acetil. Você percebeu isso? Eu coloquei 1 acetil aqui dentro. Por que eu coloquei um só? Para não te confundir, para você entender mais fácil. Para cada glicose, são 2 acetil que entrou na mitocôndria, espaço interno chamado matriz. Eu te mostrei 1. Se pedir saldo para você, no final você multiplica por 2. É onde eu quis mostrar um pouco mais fácil. Pode ser feito em prova aberta isso? Deve, porque fica mais organizado. Então, pede para você calcular saldo, mostrar a quantidade de NAD, de FAD. Coloca com 1 no final, você multiplica por 2. E indica que você multiplicou por 2. Ou seja, não são 2 acetil, eu coloquei um só. Para 1 acetil, eu tenho 2 CO2, 3 NADs, 1 FAD e 1 ATP. Na verdade, não são 2 acetil, são 2 acetil, reagindo com 2 oxalacéticos, formando 2 cítricos. Então, tudo aqui é multiplicado por 2. Então, na verdade, qual que é o saldo real do ciclo de Krebs? 4 CO2, 6 NADH2, 2 FADH2 e 2 ATPs. Olha o saldo. O ciclo de Krebs tem 2 ATPs como saldo, mostrado na tela anterior. 2 ATPs para glicólise, 2 ATPs para o ciclo de Krebs, 4, faltando 34 para 38. Última etapa é a cadeia.
onde se gera 34 ATPs dos 38 ATPs. Percebeu? Você percebeu realmente que interessante que é isso? Quer dizer que você forma 38, supondo 38, 2 na glicólise, 2 no ciclo de Krebs e 34 na última etapa, que é a cadeia respiratória. E chegamos à última etapa, cadeia respiratória. Recapitulando, então, no ciclo de Krebs, multiplicar o saldo por 2, porque obviamente são 2 acetil, né? E esse saldo final, tudo vezes 2, 4 CO2, 6 NADH, 2 FADH e 2 ATPs, 2 da glicólise com 2 do ciclo de Krebs, 4 ATPs, faltam 34, supondo 38 ATPs. E esses 34 aparecem na última etapa, cadeia respiratória ou cadeia transportadora de elétrons. De onde vem essa ideia? Os hidrogênios captados pelo NAD, pelo FAD, substâncias aceptoras de hidrogênio, os hidrogênios estão eletricamente carregados, estão ricos em energia, haverá uma movimentação de elétrons. São esses elétrons que serão movimentados, que vão liberar energia, que junta ADP mais P para formar ATP. Última etapa, cadeia respiratória. Onde se passa a cadeia? Perceba, de acordo com o desenho, que a cadeia se passa nas cristas, aquelas preguinhas internas, aquelas invaginações que a mitocôndria possui. E essa tela eu fiz uma representação geral para você, tá? A glicólise, que aconteceu aonde? No hialoplasma, tá vendo? A glicólise, dentro da mitocôndria, espaço interno chamado matriz, foi o ciclo de Krebs, onde formou-se o NAD e o FAD, tá vendo? E a última etapa acontece na crista mitocondrial, naquelas pregas internas, aquelas invaginações, que são chamadas de cristas mitocondriais. A pergunta, por que a última etapa acontece na crista? Você vai ver de acordo com a figura. Nas cristas mitocondriais, nós temos enzimas. São enzimas muito especiais que nós chamamos de citocromos. Pode decorar, pode bater na cabeça isso aí, tá? Citocromos, são vários. Cada um tem nome, não interessa, são citocromos. Essas enzimas, chamadas citocromos, possuem a capacidade de aproveitar a energia contida no H, saldo 38 ATPs. Dos 38, 34 são os Hs que serão aproveitados como fonte de energia. Pergunta, quem está com H nesse momento? Os NADs e os FADs, formados na glicólise e no ciclo de Krebs. Todos virão para cá, para a última etapa chamada cadeia respiratória, região, cristas. Aqui nas cristas temos enzimas que nós chamamos citocromos. Os NADs e FADs, com os Hs, moléculas aceptoras de hidrogênio, trazem os Hs para os citocromos. E esse H é movimentado entre os citocromos. Vamos lá. Então o NAD e o FAD traz o H e entrega os Hs para essas enzimas, viu? Que são chamadas de citocromos. E esses Hs vão se movimentando de enzima para enzima. E, na verdade, você percebeu que vai virando H+, então, na verdade, é uma cadeia transportadora de elétrons. Por isso, cadeia respiratória ou cadeia transportadora de elétrons. O NAD e o FAD traz o H, entrega para o citocromo, que é movimentado entre eles, movimentando elétrons. Cadeia transportadora de elétrons. E, de acordo com a química, quando você movimenta elétrons, o que você libera? Energia. É essa movimentação de elétrons contida nos hidrogênios que libera quem? Energia. E essa energia junta ADP mais P para formar quem? ATP. Dos 38, 34 são formados aqui, na movimentação de elétrons. Quando você movimenta o elétron, libera energia a partir de enzimas, não interessa o nome delas, que junta ADP mais P para formar ATP. E o Daltinho falou para você o nome dessa reação, não já? Qual é o nome dessa reação que junta ADP mais P para formar ATP? É uma reação de fosforilação. Beleza? A reação de fosforilação é a reação que junta ADP mais P para formar ATP. Porém, eu não estou respirando. Não é a quebra da glicose na presença do oxigênio. Se é na presença do oxigênio, é uma fosforilação oxidativa. Por que oxidativa? Porque ela acontece na presença do oxigênio. O resultado aqui seria 34 dos 38 ATPs, ok? A pergunta é, mas Dalton, você falou que é uma fosforilação oxidativa. Cadê o oxigênio? Qual o principal papel do O2, do oxigênio que nós respiramos? Entre vários papéis que ele exerce, qual o papel do oxigênio que você respira? Vamos ver de acordo com a tela, tá? O NAD e o FAD trouxe o H para as enzimas, que são chamadas de citocromos. O H foi movimentado, é uma cadeia transportadora de elétrons, que libera energia, que junta ADP mais P para formar ATP, é uma fosforilação oxidativa. Só que esses hidrogênios
vão se acumulando aqui, tá vendo? Entre quem? Nesse espaço entre membranas, espaço intermembranas, tá vendo? Vai acumulando hidrogênios aqui. E esse H causa o quê? Acidez, então ele não pode ficar ali também. É uma pergunta para você, quem passa por ali, pega o H evitando acidez? Aí você fala, olha, Daltro, o nádio FAD. Errado, porque o nádio FAD trouxe o H. Então, são aceptores. Já deixaram o H por aqui. Mas e agora? Chegou a vez do oxigênio. É o oxigênio que retira os Hs dessa região, evitando acidez. O oxigênio combina com quem? Com os hidrogênios, resultando em água, produto final da respiração. Olha de onde que resulta a água. O O2 combina com os hidrogênios que vieram a partir do nádio FAD, e a reação entre o oxigênio com o hidrogênio resulta em água, produto final da respiração. Equação geral da respiração, você lembra? Glicose mais O2, resultando em CO2 mais água mais energia. O CO2 veio da quebra da glicose, a água veio de onde? Do oxigênio. O oxigênio foi o responsável pela produção da água, combinando com o hidrogênio que veio da quebra da glicose, tá vendo? Então quer dizer que o oxigênio é um aceptor de hidrogênios também. Porém, olha só as definições. O nádio FAD capta o hidrogênio ao longo do processo. O oxigênio, ele recebe o hidrogênio no final do processo. São aceptores intermediários e aceptor final. O nádio FAD são aceptores intermediários de hidrogênio, de elétrons, e o oxigênio é um aceptor final, resultando na formação de água, ok? Quer dizer que o hidrogênio foi acumulando nesse espaço entre membranas. Por aqui eu tenho quem? O oxigênio, que combina com o hidrogênio, formando água, produto final da respiração. Então, supondo toda essa energia, dos 38, 34 são formados na última etapa, que é a cadeia respiratória. E uma pergunta final para você, que é uma curiosidade: cianeto, ácido cianídrico, HCN. Por que é que o cianeto mata? Entre as várias explicações que nós temos, esses citocromos, essas enzimas das cristas mitocondriais, elas são formadas de ferro, que é o ferro férrico, que é o 3+. O cianeto se liga a esse ferro e bloqueia a enzima. Se o cianeto se liga a esse ferro férrico do citocromo, bloqueando a enzima, quem que você bloqueia? A cadeia transportadora de elétrons. Se o elétron não passa, não libera energia, não forma ATP. Morrer em contato com o cianeto é falta de energia, é falta de ATP. O cianeto se liga ao ferro do citocromo, que é o ferro férrico, bloqueando a enzima, bloqueando o transporte de elétrons, não liberando energia, não formando ATP. A mesma ideia é morrer asfixiado. O que é morrer por falta de oxigênio? O que é isso? O oxigênio não retira o hidrogênio, não é isso? Formando água. Para cada hidrogênio retirado, outros hidrogênios saltam, formando uma cadeia transportadora de elétrons. Se eu não tenho oxigênio, não retiro o hidrogênio. Se você não retira o hidrogênio, você bloqueia o transporte de elétrons, não liberando energia, não formando ATP. Falta de oxigênio é falta de energia, é falta de ATP. Vamos de novo. O cianeto se liga às enzimas, bloqueando as enzimas, bloqueando a cadeia transportadora de elétrons, não liberando energia, não formando ATP. O oxigênio retira os hidrogênios. Para cada hidrogênio retirado, outro hidrogênio salta, movimentando elétrons. Se não tem oxigênio, você não retira os hidrogênios, bloqueando a cadeia transportadora de elétrons, não liberando energia, não formando ATP. Morrer por falta de oxigênio é também falta de energia e falta de ATP. Eu sei que é muita coisa e concluímos mecanismo de respiração. Repita essa aula várias vezes, é uma aula diferenciada. Na minha opinião, das melhores aulas é essa, das mais difíceis também, dentro da citologia, mas é uma aula que dá diferença para você que vai fazer uma prova, que vai fazer vestibular. Ok? Tentei facilitar o máximo que eu pude. Mesmo assim, é muita coisa, eu sei que é. Obrigado pela sua participação nessa aula, pela sua atenção. Sei que é complicado, você esteve aqui o tempo todo vendo essa aula, passo a passo, e repita várias vezes, tá? Um beijo enorme do Daltinho, um grande abraço como sempre. Obrigado mais uma vez, fique com Deus, tudo de bom, tchau.